ele já está conosco. Felipe Salto, bem-vindo, boa tarde. Felipe, tudo bem? Quer responder essa do Thales? Depois a gente vai falar sobre reforma tributária também. Por enquanto, já boa tarde para você. Boa noite, né? 6h14, né? Mas está claro, verão aí às portas. Então, bom fim de tarde. Tudo bem, Diego, Thales, Sakamoto, obrigado aí pelas palavras, Thales. Olha, eu acho que de fato o governo está numa situação que é complexa, né? E a questão fiscal está longe de ser simples. Se a gente olhar para todos os governos, sempre eles estão às voltas, né? Com como equacionar o orçamento público, qual vai ser a regra fiscal. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar como economista, eu já comecei a trabalhar nessa área de contas públicas, né? Eu sempre gostei disso, desde a época da faculdade, essa parte de economia do setor público, e a grande discussão era essa, já era essa, da meta de resultado primário, a contabilidade criativa, os descontos contábeis na meta, e, de certo modo, nós ainda não conseguimos sair disso. A lei de responsabilidade fiscal, ela foi, sim, um grande avanço, e o primeiro governo Lula, saindo lá do último governo Fernando Henrique, eles conseguiram fazer uma transição que levou a uma espécie de solução de compromisso junto com o Congresso, que nós tivemos por uma década uma redução expressiva da relação dívida sobre PIB. Só que agora nós estamos numa situação que a dívida, até porque os juros estão elevados ainda, apesar da redução, que é uma dívida crescente em relação ao produto interno bruto ou em relação à receita. O ministro Haddad, eu tenho falado isso, conseguiu uma grande vitória, que foi aprovar uma nova regra fiscal, né, o arcabouço fiscal, o novo marco fiscal, no lugar do antigo teto de gastos, que era extremamente rígido, e nós falávamos isso em 2016. Eu lembro que o mercado financeiro bateu muita palma para o teto de gastos. Olha aí, resolvemos o problema, vai crescer o gasto agora, vai crescer só pela inflação. Mas, na verdade, faltou combinar com os russos, né? No caso, faltou combinar com a Constituição Cidadã, que tem lá uma série de obrigações, de despesas indexadas e de coisas que crescem acima da inflação. Então, Sim. eu acho que o arcabouço é uma boa regra. Agora, o desafio é o que o Thales estava dizendo, é a execução. Porque aí vem o Congresso, combinado com o próprio governo, para conseguir não alterar a chamada meta zero, né, de déficit zero para o ano que vem, e limita o contingenciamento. Ó, só pode cortar 28,1 bilhões, hein? Bom, mas a despesa discricionária não obrigatória, que está na proposta orçamentária, que ainda nem foi apreciada pelo Congresso, ela está inflada. Tem uma capa de gordura ali que você precisa cortar. É isso que as pessoas não entendem. Não é que vai reduzir o gasto se você cortar o orçamento. É cortar o orçamento minimamente para ele ficar ajustado e ainda assim apresentar uma taxa de crescimento real em relação a 2023. Agora, quando você amarra as mãos do governo e aí começa a dizer também que as emendas de comissão, assim como as individuais e as de bancada, né, dos parlamentares, também vão ganhar esse status de impositividade, né, essa palavra estranha, mas que não podem ser tocadas ou só pode ser cortadas ou contingenciadas na mesma proporção que você contingenciar o gasto do executivo, você vai retirando do poder executivo a função que é uma prerrogativa exclusiva dele pela Constituição Federal, que é propor o orçamento, que é propor o orçamento ao Congresso. O Congresso ganhou muito poder e muito espaço nesse Ô, sentido. Felipe. Agora, o que que vai acontecer, né? Eu acho que a meta zero, ela tem que ser mantida porque é uma âncora do arcabouço fiscal. Não é que o zero é um número mágico, mas precisa ser mantido porque o próprio arcabouço tem mecanismos de ajuste que, no caso de rompimento, você aciona. Se você abandonar a meta zero, acho que o Haddad também teve uma segunda vitória que foi manter nesse fim de ano a meta zero, mas se abandonar em março do ano que vem, por exemplo, aí o teto, o limite de gastos, o arcabouço, vai tudo para as cucuias, né? Porque você não vai fazer um déficit um pouquinho maior, vai fazer um déficit de 2% do PIB. Felipe, queria falar sobre a reforma tributária, até a manchete principal do nosso site. Neste momento, queria te ouvir também sobre esse assunto. Coloca aí na tela, pessoal, por favor. Câmara aprova texto base da tributária em primeiro turno e mexe na cesta básica. Reportagem da Gabriela Vinhal e da Carolina Nogueira. Está lá no UOL essa reportagem, contando
que teve uma boa margem de folga, eram necessários pelo menos 308 votos. É a segunda vez que os deputados analisam o texto, isso porque a votação do mês passado houve alteração no Senado, né? E o ministro Fernando Haddad foi o responsável por negociar a proposta. O presidente da Câmara, Lira, foi fiador dessa proposta, trabalhou para votar o texto nessa semana. Elas dizem aqui que a vitória do governo Lula num momento histórico, a reforma tributária é discutida há cerca de 30 anos, só vai ser concluída em 2033. O relator é o Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. Ele retirou da proposta alguns dispositivos que foram aprovados pelo Senado. Entre as principais alterações foi a retirada do texto um dos modelos de cesta básica que foi aprovado pelos senadores, que tinham cashback, né? A proposta estabelece apenas a cesta básica nacional com isenção de imposto. O relator manteve a inclusão de um cashback obrigatório, ou seja, a devolução do imposto pago pelo consumidor. Outra mudança feita na Câmara excluiu 5 setores do regime específico da reforma que vão ter as próprias tributações. Saneamento de concessão de rodovias, também, serviço de transporte aéreo, operações que envolvam serviços de telecomunicações, bens e serviços que promovam a economia circular, operações com microgeração e minigeração distribuída de energia elétrica. E aí, sua visão sobre esse texto, Felipe? Olha, eu estou naquele grupo de economistas que é contrário a essa reforma. Eu sou bastante pessimista, porque da mesma forma que eu louvo o arcabouço fiscal, eu tenho independência técnica para também criticar essa proposta de reforma. Já fiz isso várias vezes para o Bernard Api, que acho um cara genial, inteligente, mas é teimoso, mais teimoso que uma porta. Não ouve as críticas, levou até a última consequência essa ideia de fazer uma mega reforma tributária e nós estamos indo direto para o mergulho no escuro. Podem escrever. O que nós vamos ter daqui a pouco, daqui 1 ano e meio, 2 anos, é uma contra-reforma. Porque não há nenhuma chance desse Conselho Federativo, que agora chama Comitê Gestor, e que inicialmente, de maneira até mais sincera e fidedigna, chamava-se Agência Centralizadora, funcionar. Porque isso é uma estrutura que vai ter um gabinete em Brasília com 54 pessoas, escolhidas, vejam vocês, em Assembleia Geral, pelos municípios e pelos estados. E esses 54 iluminados vão comandar o maior imposto do Brasil, que vai ter uma alíquota, pelos cálculos do governo, o governo fala 27%, uma hora fala 28%, mas a nossa conta aqui na Warren é mais de 30%, é 33,5%. Mas vamos supor que seja a alíquota do governo. É uma arrecadação gigantesca. O comitê vai arrecadar, vai partilhar recursos, vai devolver crédito para contribuinte, vai exarar o regulamento do imposto, que é um negócio super delicado. A doutrina do direito é muito clara. Quem produz, quem exara o regulamento é o Poder Executivo, né? Agora não vai ser mais, vai ser uma entidade que composta aí por representantes dos entes subnacionais, dos governos regionais, estados e municípios. Então, nas leis complementares que vão regulamentar essa emenda constitucional derivada da PEC 45, que caminha aí para aprovação, pelo que nós estamos vendo das notícias que o Diego acabou de mostrar, o que vai acontecer é que essas leis complementares elas vão debulhar tudo que já tem na PEC. Então, as exceções vão aumentar, porque eu vejo alguns colegas falando, olha, Felipe, desculpa te interromper, mas é exatamente esse ponto que eu estava para perguntar. Essas sim, exceções, ou seja, essas leis complementares que devem ser aprovadas nos próximos anos, previstas pela reforma tributária, para poderem clarificar, explicar, regulamentar os pontos que estão lá, elas vão debulhar ou elas correm o risco de destroçar o que foi proposto na reforma tributária e deixar ela, exatamente por conta da força de lobbies, da força da pressão econômica de setores que se sentem prejudicados, voltar a ser um monstrengo que era antes? não, eu acho que aquelas exceções que já estão no texto da emenda constitucional, né, da PEC, daqui a pouco a emenda constitucional, eles vão estar garantidos, mas a lei complementar ela vai detalhar. Então, por exemplo, tem lá insumos agropecuários. Tá, mas o que que é insumo agropecuário? Trator é insumo agropecuário? Ou é enxada? Ou é fertilizante? Sabe Deus, né? Então, a lei complementar vai trazer um primeiro detalhamento.
Depois, o comitê gestor vai trazer no regulamento do IBS um segundo detalhamento, né? No caso da CBS, que é o federal, que junta o PIS e a COFINS, aí é a Receita Federal. Aí o governo federal que vai cuidar, é menos complexo, a transição é mais rápida e tal. Agora, o IBS, Leonardo, vai ser muito complicado, porque a transição começa em 2029. Então, se tudo der certo com as leis complementares, você discute essas leis, tudo, aprova. Aí lá em 2026, começa a aparecer o IBS com uma alíquota de 0,1%. Só que o ICMS não vai sumir. Ele não vai mudar uma vírgula. Nem o ISS, que é municipal. Então, o contribuinte vai ter ISS, ICMS, IBS. Nos casos em que for para proteger a Zona Franca, eles fizeram agora essa inovação, porque a CID da Zona Franca, que foi colocada pelo Senado, foi refugada lá na Câmara, né? Agora, para não voltar o texto para o Senado, porque para quem está nos ouvindo, toda vez que muda tem que voltar, quando trata-se de PEC, quando se trata de PEC, né? E aí o deputado Agnaldo Ribeiro, que é o relator, simplesmente falou, não, isso é uma mudança de redação. Imagina, ele tirou a CID da Zona Franca, tudo bem, é uma exclusão, uma supressão. Daí ele voltou com o negócio do IPI para proteger os bens que são produzidos lá na Zona Franca e que tenham similares no resto do país, e disse que é mudança de redação. E vai passar, porque quando tem consenso, eles atropelam o regimento, né? É aquele princípio de que o pleno é superior a qualquer regra escrita, né? Então, interpreta-se dessa maneira e vai em frente. Agora, 2029, então você fica até 2028 com essa bagunça, essa complexidade maior. 2029 começa a reduzir o ICMS. Quando chegar em dezembro de 32, Thales, nós vamos ter um ICMS cujas alíquotas ainda vão representar 60% das alíquotas atuais. Quer dizer, quem é que acredita, vocês que conhecem Brasília também muito bem, que de dezembro de 32 para janeiro de 33 nós vamos sair de 60 para zero? Parece que eu estou vendo já o governador de Goiás, para citar um exemplo de um estado que dá muito benefício fiscal, mas, por exemplo, Santa Catarina ou qualquer outro que vocês queiram, batendo lá no Congresso e falando, nós não vamos aceitar, queremos mais 10 anos de prazo para prorrogar esse negócio da transição. Então, se fosse para valer, a transição tinha que ser rápida. Mas aí custaria muito caro. Mas, por acaso, vocês acham 790 bilhões de reais barato? É isso que vai custar, nos dois fundos que estão previstos nessa PEC, com dinheiro da viúva de sempre, ou seja, dinheiro de mais tributação, pode ser paga com o próprio imposto novo, o IBS mesmo, ou que vai ser pago com dívida pública, ou então com inflação. Só tem essas três possibilidades. Para que fique bem claro, são dois fundos que estão sendo criados, cuja ideia era pagar o preço para substituir esses incentivos, essa guerra fiscal e, portanto, fazer a transição. Bom, nem nós vamos fazer a transição rápido, ficou lá para 33 e vamos sim pagar uma fatura bastante poupuda, né, de 790 bilhões de reais, se você pegar de 2025 até 2043, e daí para sempre, de 2043 para frente, 60 bi por ano.